A ação sobrenatural de Deus no mundo. Revelação, inspiração e iluminação. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos conversar sobre um tema profundamente interessante. Todo o conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus acaba pressupondo, obviamente, a existência de Deus e o fato de que ele se comunica com seres humanos. Então, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada por Deus, é a revelação, e que a gente pede que Deus nos ilumine, né, na compreensão da sua palavra e etc., nós estamos lidando então com as esferas do sobrenatural, do absoluto mistério que é Deus, e também da questão do ser humano que vive num universo regido por leis naturais e etc., né, a existência do homem. E o que acontece? A Bíblia indica que o Deus sobrenatural, ele se revela através de inspiração divina aos profetas. E então, o resultado desta comunicação de revelação e inspiração entre Deus e o profeta se torna ali uma mensagem que o profeta prega ou que ele escreve e etc. E a iluminação age no sentido de capacitar as pessoas a crerem e a entenderem aquilo que foi revelado e inspirado na relação entre Deus e o profeta. Então, basicamente, esta é a dinâmica, né, desses temas intrincados e interessantes, revelação, inspiração e iluminação. Agora, esses conceitos, eles são importantíssimos para a teologia. Naturalmente, existem abordagens e compreensões diferentes sobre esses temas da parte de estudiosos. Agora, os principais assuntos que estão subjacentes a essa discussão são a existência de Deus, a natureza de Deus, esta questão aí dele ser sobrenatural, ele anteceder a existência de qualquer coisa da criação, então a sua transcendência, sua natureza onisciente, onipotente, onipresente, pessoal ou não, perfeita, como é que não é. Então o próprio fato da existência de Deus, né? Tudo isso está muito ligado à discussão de revelação, inspiração e iluminação. E também toda a natureza humana. O ser humano é capaz de receber comunicações da parte de Deus. Às vezes, por exemplo, pessoas dizem, né, se existirem extraterrestres muito evoluídos e tentarem conversar com a gente, nem tem linguagem para a gente conversar. Então imagine Deus, que é, em tese, talvez mais evoluído, mais complexo do que possíveis extraterrestres. Se Deus se comunicar, como é que o ser humano vai entender, em que língua que vai se falar? E inúmeras questões aí sobre a natureza humana e a limitação humana para receber revelações divinas, caso Deus exista. Existem muitas discussões sobre isso dentro do nosso mundo hoje, e aí entre ateus, entre religiosos, entre cristãos, entre adeptos de outras religiões que não sejam cristãs e etc. E obviamente que existe uma discussão sobre se todo esse fenômeno de revelação e inspiração e etc., ele é verdadeiro ou falso. Porque o que acontece? Muitas pessoas dizem, né, não, então o profeta lá ele teve uma visão de Deus. E aí, em cima daquilo, ele constrói um império religioso, toda uma teoria sobre o que é a verdade e o que não é. Quem é crítico desta religião vai o quê? Criticar e dizer, não, esse camarada está dizendo que ele teve um encontro com Deus, mas isso é tudo mentira, ele está inventando, tudo isso é balela para enganar os trouxa, e etc. e tal. Existem muitas discussões sobre esse tipo de coisa no nosso mundo. E a grande discussão, na verdade, acaba sendo o seguinte: existe o sobrenatural? O sobrenatural pode interagir com o que é real? E aí existem inúmeras questões sobre Deus e a criação, a eternidade de Deus, a existência temporal da criação, um Deus eterno pode interferir no tempo? E como é que é a relação entre eternidade e tempo? E etc. Essas são as principais questões em torno desse assunto da revelação, da inspiração e da iluminação. O meu propósito nesse vídeo não é trazer respostas profundas a essas questões subjacentes, mas é simplesmente trazer algumas definições e esclarecimentos básicos como introdução a esta matéria interessantíssima, extremamente bacana para a gente pensar. Então assim, olha, biblicamente falando, existem duas fontes de revelação, que é, em primeiro lugar, uma revelação natural, e em segundo lugar, uma revelação especial ou sobrenatural. Então Então assim, olha, a própria existência do mundo já é uma revelação de Deus.
da sua existência, do seu poder, da sua sabedoria e etc., pelo menos de forma incipiente. Existem alguns textos bíblicos nessa direção. Por exemplo, Salmo 19, verso 1, né? Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a tese aqui é que quando você olha para o céu, você vê uma obra esplendorosa, poderosa, belíssima, interessantíssima e que evoca toda a noção de que existe um ser que criou esta realidade ou universo e esta vamos pensar assim, a entidade responsável pela criação é sábia, tem bom gosto, é inteligente, é poderosa e etc. e tal. Lá no Novo Testamento vai ter um pouco de um aprofundamento nesta direção no livro de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Não vou ler todos os versos, vou me concentrar no verso 20, onde ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então aqui Paulo já desenvolve bem mais o pensamento lá do salmista, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, elas podem ser reconhecidas claramente pela magnitude, né, da sabedoria, da beleza, do poder envolvido na criação das coisas que Deus criou. Então, na existência do mundo, nós podemos perceber o poder, o carinho, o amor, a sabedoria de Deus e etc. Aliás, Atos capítulo 17, versículo 28, ali se diz, né, pois em Deus vivemos e nos movemos e existimos. E aí a ideia é que é possível saber muita coisa sobre Deus através das revelações naturais. Se não fosse poderoso, não teria podido criar. Se não fosse sábio, não teria feito uma criação tão diversificada, tão interessante, tão esplendorosa, tal qual a criação de fato é. E aí, assim, olha, se não fosse bom, as coisas não estariam envolvidas em bondade. E também, assim, existe uma coisa, assim, da seriedade da vida, né? Através da criação, né? O mundo existe de fato e de verdade, isso é uma coisa muito séria. Se você for parar para pensar de que a criação poderia não existir se Deus não quisesse ter criado nada. Ele existiria, mas a criação não. Então a criação imprime um senso de que Deus é poderoso, sábio, amoroso, sério e capaz de fazer coisas extraordinárias. Agora, o nosso mundo ele não revela somente características de beleza, inteligência, poder, sabedoria, amor e etc. Você tem um problema muito grave no mundo, que é a existência do mal no mundo, inclusive o mal natural e também mal moral e etc. E aí, a existência do bem e do mal acabam confundindo um pouco, tá? O Deus que criou o mundo, ele é bom, ele é mal, ou ele é metade bom e metade mal, às vezes bom, às vezes mal? Sabe que em grande medida as maiores discussões filosóficas e teológicas do mundo estão incluídas nestas perguntas. Se Deus é bom, se Deus é mal, ou se Deus é meio bom, meio mal, de vez em quando bom e de vez em quando mal. Essas são perguntas extremamente intrigantes, complexas, difíceis de responder. E para isso, ou pelo menos para isso de forma parcial, existe aquilo que nós chamamos de revelação especial. A história da revelação indica que Deus se comunica com o homem. Então vamos dar uma olhadinha no primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, desde o capítulo 2, logo após a criação, a Bíblia diz, né? Tomou, pois, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore livrarás, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui a ideia é que Deus se comunica com o homem. Deus pega o homem, coloca ele aqui, fala com ele, ó, você pode comer tudo menos isso. Então aqui está implicada, né, toda a noção de que Deus se relaciona com o homem e, obviamente, com isso o homem se relaciona com Deus. Chega no capítulo 4 do livro de Gênesis, versos 9 e 10, a Bíblia diz: Disse o Senhor a Caim, isso após a queda e após ele matar o seu irmão Abel: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão?
E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então aqui a ideia, Deus fala com Caim. E aqui existe uma revelação interessante. Deus se revela a Caim, Deus conversa com Caim, Deus revela que ele está consciente do que acontece entre os homens, e ele confronta os homens com o que acontece, depois ele vai dar um juízo sobre Caim, vai colocar uma marca sobre ele, e etc, etc, e etc. Então aqui a ideia é que Deus se comunica com o homem. Revelação. Ali imagina que Caim recebeu uma revelação de Deus. Cadê o seu irmão? Ah, por acaso eu sou o tutor? Ó, a voz do seu irmão clama clama a mim em relação ao que você fez e tal. E ali Caim recebeu a revelação de que Deus tinha visto, estava consciente do que ele tinha feito ao seu irmão Abel. Agora, a primeira vez que o livro de Gênesis trata de uma forma mais clara sobre o processo de revelação nesses termos, e está no capítulo 35, versículo 7, quando a Bíblia diz assim: e edificou, no caso Jacó, ali um altar, e ao seu lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Ali é a ideia que Deus se revelou a Jacó quando ele fugiu e tal, e ele foi se reencontrar com seu irmão, e ele lutou com o anjo, e ali a ideia é que ele teve um encontro face a face com Deus e tal, e Deus se revelou a ele como alguém que iria perdoá-lo, iria protegê-lo, iria abençoá-lo a despeito da ira do seu irmão que queria matá-lo, etc, e etc. Revelação, portanto, é uma manifestação de Deus, mostrando ao homem o que ele não veria sem essa revelação. Vamos pensar que Caim estivesse achando que ele matou seu irmão Abel e que Deus não existia, ou que Deus, se existia, não estava consciente do que estava sabendo. A partir do confronto que Deus fez a Caim, Caim entendeu que Deus estava presente, Deus estava consciente. Ou seja, Caim recebeu uma revelação divina. E sem essa revelação, Caim poderia ter dúvida se Deus existe, se Deus sabe, se Deus sabia o que ele tinha feito ao seu irmão, e etc. Ou seja, as coisas que Deus faz através da revelação, elas conduzem o homem a conhecer coisas que de outra maneira ele não conheceria. Por isso a gente fala de revelação, o quê? Especial. Não é simplesmente você olhar para a criação e entender, poxa, quem fez isso tem sabedoria, tem poder, tem amor, tem bom gosto, tem senso de beleza, tem senso matemático e etc. Essas deduções, quando você olha para a criação a respeito de Deus, elas são naturais. Mas as questões do conflito entre o bem e o mal e das manifestações assim sobrenaturais de Deus através de sonhos, visões e Deus fala isso e aquilo, elas são revelações especiais. E sem elas, o ser humano estaria privado deste conhecimento. Por exemplo, se Deus não aparecesse para Caim, demonstrando que ele se desgostava da atitude de Caim em matar, o homem não saberia que Deus não gosta que mate, por exemplo. Então a noção moral de que Deus é contra o assassinato, ela não estaria presente na humanidade sem a revelação especial de Deus, da forma como ele se revela através da sua lei, da sua palavra e etc, ok? Então assim, olha, o homem, ele por natureza não teria a experiência que tem se não fosse a revelação especial. Por exemplo, a consciência de Caim, ela poderia até pensar que ele matou o seu irmão. Aí ele vê, poxa, eu fiz uma coisa errada. Mas isso é uma coisa simplesmente da sua consciência. Quando Deus vai confrontar ele, essa experiência se torna muito mais amplificada e muito mais forte, muito mais pesada, de implicações muito mais importantes, né, mais fortes, né, no caso de Caim. E tudo mais, né, sem a revelação especial você não consegue saber as coisas que a revelação especial te traz. Então assim, olha, a revelação de Deus ao homem, ela pode ocorrer de várias formas quando você lê a Bíblia. Resumindo, de forma bem simples, você tem revelações através da audição. Quando ali se ouve uma voz, isso pode ser uma voz audível, pode ser uma coisa na consciência e tal. Então assim diz o Senhor, Deus de Israel, e o cara ouve lá com voz de trombeta, clangor, não sei o que e tal. Ou pode ser uma coisa simplesmente na consciência da pessoa. Através de visão, ou em sonho, ou mesmo a pessoa acordada tem uma visão sobrenatural e tal. Você vê muito isso na literatura apocalíptica, mas não só, existem muitos momentos da história bíblica onde a palavra de Deus revela
e decreta ali, né? Relata como que pessoas tiveram visões sobrenaturais, de realidades sobrenaturais. Também Deus fala através, assim, de uma forma muito interessante, que é, assim, a encarnação. Deus revela através de instrumentos encarnados. Então, por exemplo, os homens que foram visitar ali o Abraão, lá em Gênesis 18. Eram 3 homens. Então, os 2 anjos que depois vão destruir Sodoma e Gomorra, e o terceiro era o Senhor em pessoa. E em pessoa humana, né? Interessante isso. Então Deus pode se materializar numa pessoa humana e falar com você. E obviamente o ápice disso é Cristo, né? E Cristo, né, se faz homem e revela quem Deus é. Então Deus é um Deus de milagre, de perdão, de sabedoria, de amor, de coerência, de justiça e etc, né? E também a revelação pode acontecer através da transmissão de relatos da própria revelação. Então, por exemplo, Deus se revela a Caim, diz, você matou o seu irmão. Vamos pensar que Caim fosse contar para Adão, pai, o Deus apareceu para mim e falou que eu matei o meu irmão, olha só. Essa transmissão de conhecimento, de experiência com Deus, é uma experiência de revelação para Adão. Então Adão acaba tendo a revelação de que Deus estava consciente do que Caim fez através do relato que Caim contou. Então esses relatos podem ser orais ou podem ser escritos. E quando a revelação começa a ser comunicada, aí é que entra em cena a chamada inspiração. Então aquilo que o homem vê e experimenta no contato com Deus, ele vai e conta para o outro, ou ele escreve como relato para o outro. E aí a capacitação divina para que o homem fale, explique, esclareça, descreva o que aconteceu na experiência da revelação, é que é chamada de inspiração. Então a revelação seria o conteúdo da experiência com Deus, e a inspiração é a capacitação divina sobre o homem para que ele relate de forma oral ou escrita aquilo que ele experimentou ao lado de Deus. A inspiração, ela envolve a ideia de que Deus não abandona o homem após a revelação, mas ele se mantém ao lado do homem, ajudando o homem a se lembrar, a descrever, a contar ou a escrever aquilo que ele experimentou ao lado de Deus. E aqui existe uma questão interessante. Nesse ponto, a humanidade se divide, né? Entre aqueles que são fiéis à revelação de Deus e aqueles que não são fiéis à revelação de Deus. Então vamos pensar assim, Deus te deu uma visão, você pode contá-la fielmente para o benefício das pessoas, do mundo e etc., ou você pode escondê-la ou mesmo deturpá-la e aí não explicar direito, e não, por exemplo, Caim pode não falar nada, ou Caim pode mentir e falar que Deus não falou o que ele falou e falou outra coisa e etc. E aí o mundo se divide entre pessoas fiéis à revelação e infiéis à revelação. Os fiéis vão se tornar aqueles que nós chamamos de os profetas, e os infiéis aqueles que chamamos de os falsos profetas. E isso indica que a inspiração envolve uma relação entre Deus e o homem, ok? Mas isso não indica que os profetas eram pessoas acima da humanidade, perfeitos, sem pecado, diferente de todos os demais homens pecadores. Essa não é a realidade quando a gente estuda a Bíblia. Por exemplo, Moisés foi um pecador, mas um pecador inspirado por Deus. E todos os demais profetas, vamos pensar Isaías, Jeremias, Malaquias, Davi, Samuel, Josué, todos eles são pecadores e a Bíblia descreve muitos pecados dessas pessoas, mas eram pecadores fiéis à revelação de Deus e que se arrependiam dos seus pecados e que passavam adiante as revelações de Deus através dos seus salmos, dos seus livros, das suas escritas, das suas comunicações orais, das suas pregações, dos seus alertas ao povo e aos líderes em função disso e daquilo. E Jesus, obviamente, vai ser a única exceção de um profeta, daí no caso sem pecado, ele tinha o Espírito Santo sem limites, né? E a Bíblia fala um pouco sobre todo esse processo. Nós estamos terminando o estudo de uma lição da Escola Sabatina sobre as cartas de Pedro. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, existe uma descrição da ideia da inspiração
que é assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os homens santos não quer dizer que eles eram perfeitos, como eu acabei de explicar, mas eles eram santos, e inclusive nesse ponto a gente tem que entender: o homem pode ser santo sem ser absolutamente santo. Inclusive o homem pode ser considerado perfeito sem ser absolutamente perfeito. Assim também o homem pode ser considerado pecador sem ser absolutamente pecador. Isso é importante para a gente entender que os profetas não foram pessoas acima da humanidade, acima do pecado, absolutamente perfeitos e sem pecados, e por isso eles puderam ser profetas. Esta não é a verdade. Eles foram fiéis ao que Deus mostrou e legaram ao mundo, né, esse tesouro que é a inspiração e que basicamente vai formar aí o que mais adiante vai ser conhecido como a Palavra de Deus. São esses livros dessas pessoas inspiradas que fielmente registraram suas experiências ao lado de Deus. E depois, no capítulo 2, verso 1 da mesma segunda carta de Pedro, Pedro vai falar dos falsos profetas, né? Pessoas que enganam, que mentem, que ensinam mentiras e etc. E aí o que acontece? Lá no passado, no início dessa experiência humana com Deus e Deus se revelando e mostrando e etc., os profetas fiéis começaram a escrever os relatos e o resultado então é o que nós chamamos de escrituras, e é por isso que nós as consideramos a palavra de Deus, ainda que elas tenham tido origem humana no sentido de ter sido escritas por seres humanos. E aí Paulo vai descrever a sua compreensão sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, os relatos inspirados agora formam a escritura, que tem utilidade, que é o quê? Ensinar, repreender, corrigir, educar, com o objetivo de que as pessoas sejam perfeitas. Aí, obviamente, não é o sentido da perfeição absoluta, absolutamente sem pecado e tal, até porque se fosse a revelação teria falhado, porque todo ser humano peca. Mas é com o objetivo de que os homens façam o bem, sejam fiéis, preguem uma doutrina fiel e verdadeira ao mundo. E aí que entra em cena aquilo que a gente chama de iluminação, que é o quê? A presença de Deus na vida dos profetas não é simplesmente na vida dos profetas, mas quando os profetas começam a ensinar e a escrever, Deus começa a iluminar as pessoas a entender o que os profetas estão falando. E aí tem alguns textos interessantes nessa direção. Efésios capítulo 1, versos 16 a 18, eu vou ler só o verso 18, fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado. Então essa é a ideia. Deus ilumina o nosso entendimento e o nosso coração para a gente entender a inspiração, que é o que? A transmissão do que ele revelou aos profetas. Basicamente esta é a estrutura de pensamento por detrás deste tema. E aí Hebreus capítulo 10, versos 32 a 38, lembrai-vos dos dias em que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e sofrimentos e etc. E aí ele fala da fé, da gente perseverar, da gente não voltar atrás. E você pode depois ler esses textos para dar uma olhadinha um pouquinho melhor. Mas se fala da iluminação, a gente foi iluminado para entendermos o que Deus está chamando para nós, para a gente receber o perdão dos nossos muitos pecados, para a gente receber a transformação do nosso caráter, da nossa vida. E ainda que isso não aconteça de forma absoluta, isso acontece de forma real e gradual, e a cada dia a gente pode se aprofundar na experiência da fé, do amor, do arrependimento, da santidade, das coisas boas. A iluminação é como se fosse assim, a inspiração do leitor, né? Tipo assim, Deus revela para o profeta, e a inspiração é para ele escrever, e a iluminação vem para as pessoas entenderem o que foi escrito em contextos de revelação e inspiração. Assim, nesse processo, a inspiração sai de algo que Deus sabe e conhece para se tornar posse daqueles a quem Deus se revela, através então de um sonho, de uma visão, de um texto, do texto sagrado, da Bíblia, de uma pregação e etc.
E assim o que Deus quer revelar ao homem vai sendo revelado nessa revelação entre a humanidade e o Criador. E a gente vai então podendo conhecer a revelação que foi nos dada por inspiração, e o mundo vai então conhecendo a palavra de Deus. E aí, basicamente, o conteúdo do que se diz é que Deus existe, que Deus criou o mundo, que o mal não é responsabilidade de Deus, que Deus salvou o mundo do mal através da pessoa e obra de Jesus, e ele colocará um ponto final no mal para todo o sempre. Basicamente é isso que a revelação, inspiração e iluminação querem passar para nós, obviamente multiplicados em inúmeros temas, inúmeras histórias, inúmeras questões muito interessantes do estudo da Bíblia. E o resumo de tudo na discussão sobre revelação, inspiração e iluminação é que Deus existe e se comunica conosco.